Olá a todos, Filipe Faria, autor de fantasia, e o episódio de hoje podia perfeitamente ter sido sobre filologia, porque vou falar com uma professora de língua portuguesa e técnicas de expressão e comunicação, que vocês se calhar até já viram na televisão a corrigir erros comuns do português. É também autora, com 15 livros publicados, 8 dos quais de ficção, e escreve também vários blogs, com temáticas tão variadas como língua portuguesa, receitas, escrita de ficção, alguns dos quais escritos inclusive em inglês, tal como foram uns contos que ela em tempo publicou num site indiano. Falo de Sara de Almeida Leite, a minha convidada de hoje. Sara, bem-vinda ao Literatura Nacional e obrigado por teres aceitado o convite. Obrigada, o prazer é todo meu. E obrigada por dizeres ter aceitado, Filipe, já agora. Sim, este era o episódio ideal para abordar essa temática, mas eu não quis tornar isto demasiado didático. sim, o participio irregular. Mas sim, começando talvez por literatura e deixando a gramática para mais tarde, tu, olhando para a tua bibliografia, tu começaste num registro, chamemos-lhe professorial, e depois daí seguiste para a ficção. A escrita em si, continua a ser algo didático ou agora é mesmo só pelo prazer da escrita e falo só pelo prazer da escrita e do lado dos leitores pelo prazer da leitura? Ou continuas a querer ensinar algo com aquilo que escreves? Sabes que o que é publicado engana muito, porque na verdade eu comecei pela ficção. Eu desde que aprendi a escrever, que escrevo histórias, só que não as publicava, não é? Quando tinha 7 anos já escrevia muitas histórias, inclusivamente tenho uma série de papel, não é? De histórias mesmo escritas em papel que eu guardei, que os meus pais guardaram, e de facto foi a minha grande paixão desde sempre, escrever histórias. No entanto, eu comecei por publicar livros didáticos sobre língua portuguesa porque me juntei com uma colega para fazer aquilo que nós achávamos que não existia no mercado e que estava a fazer falta junto dos nossos alunos, que eram livros que esclarecessem as pessoas sobre erros frequentes de português e também livros de exercícios que permitissem depois testar os conhecimentos, não é? Portanto, que as pessoas pudessem encontrar ali um conjunto de sugestões, de dicas para escrever e falar melhor e depois pudessem aplicar aquilo que tivessem aprendido. Portanto, nós publicámos alguns livros nesse sentido e mais tarde, quase por acidente, fui convidada para escrever uma coleção juvenil, não é? Que é o Mundo da Inês. Portanto, as coisas parece que aconteceram dessa forma como disseste, do didático, uma escrita didática para a ficção, mas na verdade foi ao contrário, não é? A escrita didática foi algo que eu me vi quase forçada a fazer porque fazia falta e porque tinha esse estímulo da minha colega que me incentivou e com quem fiz uma parceria que resultou bastante bem. Nós publicámos aí uns 5 livros juntas. E depois, no fundo, eu voltei à ficção, só que aí eu comecei a publicar. Mas, para mim, a ficção é uma paixão enorme, não é? A escrita didática é algo que eu faço porque eu sinto que é útil. Certo, correto, devidamente anotado. Por falar em paixão, tu realmente, daquilo que eu estive a dar uma espreitadela nos teus blogs e aquilo que tu escreves vem claramente do coração de alguém que tem genuíno prazer no ato da escrita. Mas não, imaginemos que alguém tem o prazer em correr. Daquilo que eu percebi lendo o que tu escreves, esse prazer que tu derivas não é só simplesmente correr e ter o sentimento de missão cumprida só porque corremos, ou neste caso escrevemos. Tu queres que seja algo bem feito. Ou seja, não basta percorrer X quilómetros e ficar todo transpirado, ok, corri, está feito, fico satisfeito. É algo que tem mesmo de sair bem e só ficas satisfeita se, pelo menos na tua ótica, o desempenho tiver sido satisfatório. Não basta escrever um X número de palavras e expressar, ponto, ok, está escrito, expressei-me. Queres que realmente saia algo, a teu ver, impecável e digno de ser lido por outros, ou estou a exagerar? Sim, eu se calhar sou um bocadinho perfeccionista, mas de facto isso que tu dizes e falares da corrida tem muita piada, porque eu corro todos os dias
e não corro por sacrifício, eu corro porque eu aprendi a gostar, foi uma coisa completamente espontânea que me aconteceu. Um dia senti vontade de correr, desatei a correr e nunca mais parei, isto foi há 2 anos e meio. E às vezes está a chover, como hoje, por exemplo, hoje eu fui correr e estava a chover a podes mesmo, exatamente naquela meia hora em que eu fui correr. E eu tenho imenso prazer nisso, eu não corro por outra razão que não fazer alguma coisa que me dá gozo. E a escrita é exatamente a mesma coisa para mim. Eu às vezes digo que escrevo como quem respira. Isto pode parecer um exagero, mas eu sinto mesmo a necessidade de escrever, é algo que me dá um prazer enorme, independentemente do resultado, acho eu. Okay. Mas depois, como eu também sou um bocadinho perfeccionista, volto muito atrás e vou muito reescrever as coisas que já escrevi antes. Estou sempre a abrir novamente os fecheiros, agora enfim, com a tecnologia isso é possível. Quando escrevia à mão, se calhar não fazia tanto isso, mas agora como escrevo no computador, muitas vezes vou atrás e vou tentar aperfeiçoar aquilo que já escrevi. Mas, de facto, o processo em si é algo que me dá muito gozo e acho engraçado e estranho, não me consigo identificar com os escritores que dizem que escrevem, fazem um certo sacrifício ao escrever, que no fundo estão a escrever para obter o tal resultado. Porque isso para mim seria impensável. Se não me entusiasmasse imenso o processo, eu não escreveria de todo, não é? Não consigo compreender isso de escrever quando não se gosta muito de escrever só para obter o produto final. Ok, então parece que estava a meter um bocadinho de palavras na tua boca. E por falar em meter palavras na boca, tu dizes que não és uma titareira, ou seja, que tu não detens inteiramente o controle sobre as tuas personagens, não sabes bem como é que elas vão proceder, não sabes como é que vão reagir e até certo ponto o enredo dos teus livros para ti é uma incerteza. A minha pergunta é, tu não fazes mesmo ideia do que vai acontecer quando avanças a 1 ou 2 capítulos no livro ou é apenas uma questão de não sabes bem qual é o ponto B entre o A e o C? Não sabes bem qual é o passo intermediário que leva a história de um ponto ao outro? Ou fiz uma leitura excessivamente linear da tua breve dissertação acerca de bolas de cristal? Sim, aquilo que eu senti realmente quando escrevi isso foi que quase como se eu estivesse a olhar para uma bola de cristal, mas às vezes as coisas ficam assim um bocadinho turvas e não dá para perceber bem o que é que se passa lá dentro. Outras vezes realmente parece que as personagens ganham vida e decidem o seu destino e para onde é que vão, o que é que querem fazer. E eu já experimentei escrever das duas formas, não é? Sobretudo, estamos a falar de ficção e não de obras didáticas, claro. Certamente, não é? Na coleção O Mundo da Inês, o que acontece é que, como já escrevi muitos livros, não é? Já escrevi 9 livros, já fiz de tudo. Já comecei a escrever com um plano bem delineado do enredo, não é? Para onde é que eu ia, do ponto A até ao ponto B. Depois o que se passava pelo meio às vezes, enfim, ia acontecendo à medida que eu ia escrevendo, mas também já experimentei começar a escrever sem fazer a menor ideia qual era o ponto de chegada, não é? Para onde é que aquilo tudo iria quando acabasse o livro. É mais arriscado, não é? Mas de facto, quando já se tem um conjunto de personagens que é bastante vasto, é quase como se elas agissem por si, como se elas ganhassem vida, não é? Porque há muita coisa que fica, aliás, suspensa, digamos assim, no volume anterior, e depois é só uma questão de ir puxando os fiozinhos e a história vai continuando, não é? Puxa-se daqui, puxa-se dali, esta personagem fez não sei o quê ou disse não sei o quê, e aquilo continua por si, quase que nós somos um observador, é muito, muito curioso. Às vezes eu sinto mesmo que se deixar as personagens falar, sobretudo quando chega ao diálogo, não é? Momentos de diálogo, se eu puser as personagens a falar, elas vão decidir o que é que vai acontecer a seguir. É só uma questão de lhes dar voz. Curioso. Curioso, para não dizer tortuoso, o que nos leva à questão fulcral deste canal e ao momento inevitável de cada episódio, em que eu acabo por perguntar a um autor de que forma é que para um leitor, digamos, leitor tipo, ou se quiseres especificar determinado tipo de leitor, de que forma é que para esse leitor ou leitora poderia ser uma tortura ler um livro teu. Se quiseres definir também entre os livros didáticos e os de ficção, estás à vontade.
Pois, agora dava-me jeito Claro. a referir que se calhar uma tortura, talvez mais os livros didáticos do que os livros Uhum. de ficção, porque o retorno que eu tenho de todas as pessoas que leem os meus livros de ficção, não é? Do mundo da Inês, não me permite pensar que alguém acharia uma tortura ler esses livros. Mas os que são sobre língua portuguesa, tenho a certeza de que muita gente acha que é uma tortura. Uhum. Porquê? Porque são sobre gramática, não é? Ninguém quer ouvir falar de gramática e muito menos ler sobre gramática. Pois. E as pessoas parece que têm uma resistência mental enorme, porque às vezes até têm dúvidas e querem ser esclarecidas, mas quando eu começo a tentar esclarecê-las, dizem-me: esquece, esquece, não me fales de gramática porque eu não percebo nada, não sei o que é um advérbio, um nome, um adjetivo. E quando basta começar a tentar explicar qualquer coisa, por mais clara e simples que seja a explicação, as Uhum. pessoas resistem muito. E por isso, quando leem livros sobre questões linguísticas, eu acredito que sintam que aquilo é uma tortura e se calhar muitas pessoas só leem Uhum. porque precisam mesmo, não é? Para estudar, para um exame ou para uma disciplina, porque o professor mandou, porque faz parte da bibliografia, etc. Pois. Porque realmente é difícil para quem não gosta de gramática, não é? Para quem não tem esse gosto que eu tenho, para quem não vibra com os termos técnicos, Uhum. realmente eu percebo que seja uma tortura ter que ler aquilo. E por isso eu também, este último livro que eu publiquei, penso que foi em 2018, que é Para Acabar de Vez com o Mal Português, Uhum. eu tentei ir pelo lado humorístico, para ver se resultava melhor. Portanto, eu criei, para cada esclarecimento sobre uma dúvida linguística ou um erro frequente, não é? Um caso de mau português, eu arranjei um diálogo, inventei um diálogo entre duas ou mais pessoas que tivesse alguma piada. Não sei se consegui. Há pessoas que dizem que sim, que gostaram muito dos diálogos. Há um comentário, por exemplo, na UC que diz que o livro é bom e que esclarece, mas que a parte dos diálogos não interessa para nada, Uhum. não acrescenta nada que valha a pena. Mas eu realmente tentei isso, consciente de que seria se calhar menos tortura e mais divertido se houvesse ali uma nota de humor. Inclusivamente o livro foi ilustrado pela minha irmã, Yeah. tem algumas ilustrações engraçadas que eu achei que também ajudariam. Eu e a editora, não é? Achámos que aquilo era um bom caminho. Uhum. Mas lá está, não se pode agradar a toda a gente e há pessoas que mesmo assim acham que é uma tortura Claro. que está a fazer. E no mundo da Inês, já recebeste algum comentário negativo? Ou enquanto escreves, mesmo enquanto estás a conceber o livro, consegues imaginar que haja algum tipo de leitor para o qual não se... Se calhar, talvez haja pessoas que. Eu nunca recebi nenhum comentário negativo, mas pode haver pessoas que acham que aquilo é uma espécie de imitação dos livros da Enid Blyton, das Gêmeas e dos Colégios das Quatro Torres, e portanto que aquilo não acrescenta nada ou que não traz nada de novo, Okay. não sei. Mas de facto nunca ninguém se queixou de ler. O retorno que eu tenho é exatamente o oposto, que é quando começam a ler não conseguem parar. Gostam e leem a coleção toda. Não tenho contacto, pelo menos, não quer dizer que isso não existe, obviamente, mas não tenho tido contacto com pessoas que larguem o primeiro ou o segundo livro e que não queiram ler mais. Pelo contrário, eu recebo muitas mensagens a perguntar quando é que sai o próximo. Isso é ótimo. Eu realmente tinha uma série havia uma série de abordagens que eu queria fazer, mas infelizmente eu também gosto de manter estas entrevistas a uma duração minimamente aceitável para os espectadores, portanto, enfim, vou saltar à frente, até porque há outra pergunta que eu queria fazer. E é algo que já me atormenta, não me atormenta, mas é algo que está presente há muitos anos. Porque nós tiramos o mesmo curso, embora em variantes diferentes. De Línguas e Literaturas Modernas, tu tiraste inglês e português, ou inglês português, certo? Eu tirei inglês-alemão, com a diferença de que não concluí. E na cadeira de Linguística, apesar de na altura eu não lhe ter dado grande valor, foi provavelmente aquela que plantou mais sementes do curso. E uma das questões era precisamente a eterna luta entre a gramática normativa e a descritiva. Para quem não sabe, ou já se esqueceu,
A gramática normativa é aquela que estabelece a norma culta de uma língua, ao passo que a gramática descritiva é aquela que se limita a descrever como é que a língua é falada. Ora, a minha questão é a seguinte, porque é fácil defender a gramática descritiva, porque, enfim, convenhamos, todos nós gostamos de liberdade e ninguém gosta que nos digam como é que devemos falar, ou o que é certo ou não, ao passo que a normativa é aquela coisa, além de estar subjacente à descritiva, porque a língua é algo que evolui, é algo que está em constante evolução, e a normativa, por muitas normas que crie e muitas regras que tente estabelecer, com o passar dos anos vai sempre evoluindo e mudando devido à influência dos faladores. A minha pergunta é a seguinte: há algo que possa ser dito em defesa da gramática normativa? Tem algo... Eu debruçava um pouco sobre o assunto e a única coisa que me ocorre é que a normativa garante alguma ordem a meio do caos da liberdade de expressão de todos nós, estabelecendo a tal norma culta e, ao mesmo tempo, estabelece também um elo ao passado entre a literatura clássica e a linguagem moderna. Mas fora isso, parece que é só a gramática normativa é para chatos como eu também sou tradutor e faço revisão de textos. A gramática normativa é a arma de que se valem os chatos que dizem não, tens de pôr uma vírgula aqui, e o outro responde, mas quando tu falas não se ouve a vírgula, eu não quero saber. A gramática normativa é assim. Há algo que possa ser dito em defesa da gramática normativa, ou vai ser sempre aquela coisa chata que está sempre subordinada à gramática descritiva e é apenas um obstáculo a ultrapassar à espera que a língua evolua e ela acabe por mudar também? Mas mesmo quando a língua evolui, a gramática normativa nunca deixa de existir e eu acho que isso é um sinal de que ela faz falta. O próprio deste aí algumas pistas, não é? O tradutor precisa, os professores precisam, não é? A escola precisa da norma. Se não houver norma, o que é que o professor vai fazer com as composições dos alunos, por exemplo? Como é que vai corrigir? Se cada um puder pontuar à sua maneira. Se depois vem um e diz, mas o Saramago não faz parágrafos, porque é que eu tenho que fazer parágrafos? Ou algo do género, não é? Tem que haver alguma norma, alguma regra, ou várias, não é? Um conjunto de regras. Até porque as próprias pessoas, eu sinto que precisam disso. Durante os anos em que fui publicando livros sobre língua portuguesa, e investigando, não é? Que eu colaborei também com o Ciberdúvidas e tinha de responder às dúvidas dos utilizadores da página e fui percebendo que as pessoas realmente querem ser esclarecidas e nas situações em que eu dizia, olha, podes escrever das duas maneiras, tanto pode ser assim como de outra forma. As pessoas não queriam isso, não ficavam satisfeitas quando eu dizia que havia 2 ou 3 maneiras de escrever ou de dizer, de pronunciar uma palavra, porque isso parecia criar uma certa confusão, uma certa ambiguidade, e as pessoas diziam, não, mas tem que haver uma delas que é mais correta. Qual é a mais antiga? Qual é que é a mais certa? Eu quero usar só aquela que estiver mesmo bem. Portanto, eu acho que a norma faz falta, e os próprios escritores também querem a norma, não é? Também se guiam pelas gramáticas, e até há uma história muito engraçada que é contada pelo Ivo Castro num livro dele sobre linguística e essas questões, que é do Augusto Abeleira. O Augusto Abeleira já era um escritor consagrado e um dia, quando estava a escrever um livro, um romance, não sei, foi à gramática do Celso Cunha e do Lindley Sintra para ter certeza de que aquela construção sintática que ia utilizar estava certa. E, para seu grande espanto, verificou que na gramática se dizia que estava certa com um exemplo de um livro dele. Portanto, pode ser assim porque o Augusto Abeleira escreveu assim neste livro. E tinha a citação, porque a gramática normativa vai aos autores consagrados e apresenta-os como exemplos, não é? Do bom uso e que justifica determinada estrutura ou determinada grafia, etc. E ele ficou desconcertado, porque ele tinha uma dúvida, foi à gramática para esclarecer a dúvida e afinal ficou sem ser esclarecido. Não é? Isto é muito engraçado, porque mostra bem a dependência entre a norma e o uso, de que tu falavas há pouco. Sim. Mas também mostra a necessidade da norma. Os próprios escritores, eles não escrevem conforme lhes apetece, eles têm dúvidas e querem um esclarecimento. E ele certamente ficou desapontado por ter percebido que afinal
se a regra era baseada no uso dele e se ele tinha dúvidas, então mas que regra é esta, não é? Isto é muito curioso, eu acho esta história mesmo muito interessante. Não, é uma história deliciosa e estou esclarecido, obrigado. Foi como ter voltado aos tempos de faculdade. Obrigado por este bocado. Agora, isso é mau sinal. Por falar em faculdade e estudos, tu estudaste em Cantuária, na Inglaterra, e tens uma... Em parte, talvez, porque tens uma pancada assumida desde a infância pelo inglês, certo? Sim. Ao ponto de, como referi no início, tu escreves também em inglês, escreves nos teus blogs, escreveste uns contos, que depois, se quiseres, podes também falar um pouco sobre eles. Isso levanta a seguinte questão. Há algum idioma que prefiras? E o que é que determina se tu vais escrever algo em inglês ou em português na tua cabeça? O que é que dá aquele clique inicial? Ok, isto vai ser em inglês ou isto vai ser em português? Eu tive um namorado inglês durante os anos que se seguiram à minha passagem por Inglaterra, não é? Eu estive lá muito pouco tempo a estudar, porque se enganaram e puseram-me a fazer um mestrado quando eu devia estar a fazer uma licenciatura, o último ano da licenciatura. Mas como as licenciaturas cá tinham 4 anos e lá tinham 3, eu já tinha feito 3 anos e, portanto, lá depreenderam, então se já fez 3 anos vai fazer um mestrado. Resultado, eu estive lá muito pouco tempo, tive de voltar mais cedo que os meus colegas, porque senão corria o risco de não ter equivalências nenhumas, porque eu só tinha aulas uma vez por semana, aulas de mestrado, não é? Aquilo era, íamos para o gabinete do professor e conversávamos sobre uma obra que tínhamos lido durante a semana toda. Portanto, basicamente não fazíamos nada, aquilo era só passear e a verdadeira vivência Erasmus no seu melhor. Mas eu conheci um inglês, apaixonei-me por ele veio viver para Portugal, ele também se apaixonou por mim, acho eu, gosto de pensar que assim foi, apesar de já ter tudo acabado há muito tempo. E veio viver para Portugal. E, portanto, durante os anos em que eu vivi com ele, naturalmente eu pensava em inglês, porque ele não falava português e, portanto, eu estava tão imersa na língua inglesa, que era a língua que falava em casa, não é? Vivíamos juntos, que nessa altura escrevi imenso em inglês. Os tais contos que foram depois publicados no site indiano, eu escrevi quando estava em Leiden, na Holanda, porque ele foi para lá fazer investigação e eu fui visitá-lo 2 vezes e quando lá estava não tinha muito mais para fazer e então punha-me a escrever e saía-me naturalmente a escrita em inglês, não é? Portanto, nessa altura da minha vida em que eu convivia muito com pessoas inglesas, acho que era natural que me saísse tudo em inglês, não é? Eu escrevia mesmo praticamente só em inglês, não escrevia nada em português, mas isso já foi há 20 anos. Okay. E a minha escolha tem a ver com isso, não é? A escolha da língua que eu uso para escrever tem a ver com a minha vivência do momento. Eu agora raramente escrevo em inglês, só escrevo poesia. O tal blog. Porque eu acho que o inglês é uma língua muito divertida para escrever poesia, porque tem montes de palavras que rimam, palavras muito curtas. É uma língua muito, muito engraçada, se calhar muito fácil, não é? É fácil fazer rimas em inglês, é muito fácil. Em português também será, mas as rimas em português não me soam tão bem. Em inglês parece que aquilo fica tudo assim mais sofisticado, não sei explicar. Mas é uma diversão para mim escrever poesia em inglês, eu acho divertido. Também escrevo em português, mas não publico em nenhum blog. E o teu blog de ficção literária? Que falas acerca do processo da escrita? Ou esse era só uma versão traduzida e eu enganei-me? Mas também tem alguns contos. Certo. Ok. Mas é mais sobre o processo de escrita. Sim. E só optaste por fazê-lo em inglês? Ou eu vi uma versão traduzida e estou aqui a dizer um disparate? Pois foi também para treinar, para não perder o traquejo, porque eu sou professora de inglês. Certo. E volta e meia penso, eu devia estar a escrever qualquer coisa em inglês, porque senão vou perder o treino. Faz-me muita falta. Eu dou mais inglês no primeiro semestre do que no segundo. Às vezes estou no segundo semestre não dou inglês nenhum, ou quase nenhum. E sinto a necessidade de ler inglês, de escrever em inglês, e já não é por conviver com pessoas, pelo contrário, já é pelo motivo contrário. Como não estou a praticar, sinto necessidade de voltar a escrever em inglês para desenferrujar. Ok. Muito bem. Então, agora que já enraivecemos alguns poetas portugueses, certamente, queria abordar a tua tese, que foi sobre, passo a citar, certo, espero,
A relevância da literatura enquanto matéria curricular no ensino secundário. Não estou a ter disparado, certo? Sim, mas é mais do que isso. É mais sobre a forma de ensinar literatura Sim. do que sobre a relevância, mas a relevância também é. Certo. Pois, precisamente porque tu, acho que é mais fácil só ler, porque tu propões que a literatura seja didatizada enquanto experiência estética, Exatamente. segundo os princípios da teoria transacional de Louise Rosenblatt. Fala-nos um pouco Pronto, disso. essa professora, de facto, não é nada conhecida em Portugal, mas ela fartou-se de defender um ensino da literatura que promovesse o contacto direto dos alunos com os textos, porque o que ela dizia é que nós ensinamos literatura, e isto aplica-se ao que se faz hoje em dia, ainda em Portugal, infelizmente, nós ensinamos literatura de uma forma que faz com que os alunos nem sequer precisem de ler os textos. Por exemplo, muitos estudantes do secundário dizem: eu tive boa nota a português e não li os Maias, ou não li o Memorial do Convento, não li livro nenhum dos romances que eram leitura obrigatória, mas tive boa nota. Porquê? Porque leram os apontamentos de Europa-América, ou porque leram toda aquela parafernália de obras teóricas sobre as obras literárias. Certo. E esta autora o que diz é que nós fazemos uma leitura informativa dos textos literários na escola. Isso está errado, não faz sentido nenhum. Porque a literatura não é para ser lida como os textos informativos, no sentido de ir lá buscar informação e depois responder a perguntas sobre o texto, daquelas perguntas aborrecidas, não é? Sim. Em que nós temos que dizer onde é que se passa a ação, quem é que são os protagonistas e pronto. O que depois realmente leva, em última instância, que nem os alunos nem os professores precisem de ler as obras para falarem de literatura nas aulas. E, portanto, eu quando li os textos da Louise Rosenblatt, identifiquei-me imenso com tudo aquilo que ela defendia. E pensei, realmente isto tem que dar uma volta, não podemos continuar a ter aulas de literatura ou sobre obras literárias no secundário que traumatizam os alunos, fazem com que eles nunca mais queiram ler nada na vida, porque aquilo é tudo tão maçador, tão aborrecido, porque têm que fazer o levantamento das figuras de estilo dos poemas, ou dizer qual é o tipo de rima, e as perguntas são sempre as mesmas, e as respostas já estão preparadas, já estão pré-determinadas à partida. Sim. E, portanto, esta autora dizia, isto não faz sentido, porque a literatura é feita para ser lida por cada um, não é? Cada leitor tem que ter a experiência de ler o texto. E o que nós estamos a fazer nas escolas é o oposto do que se deve fazer e daquilo que os autores, no fundo, gostam que se faça com os seus livros. Nenhum autor escreve para que os seus livros sejam analisados na escola, não é? Exato. Até há aquele autor alemão, não sei se tu sabes quem é o que escreveu, eu não sei o título do livro em alemão, mas é O Diabo dos Números, The Number Devil. Hans, não sei, tem um apelido muito complicado. Sinto que deveria saber, mas não me está a correr, não. Hans Magnus Hansesberger, ou uma coisa assim, não sei, o apelido é mesmo difícil. Ok. É Hans Magnus. Ele, quando soube que o livro dele, o The Number Devil, que eu não sei como é que se chama em alemão, ia ser adotado nas escolas como leitura obrigatória, ele disse, por favor, não façam isso, porque vocês vão fazer com que nenhum jovem queira ler outro livro meu. Nunca mais ninguém vai querer ler os livros meus, se eles tiverem que abordar o livro na escola. Porquê? Porque ele tinha noção de como é que a literatura é tratada na escola. E então a minha tese, no fundo, apresenta formas alternativas de trabalhar com os textos literários e dá o ensaio sobre a cegueira como um exemplo de um romance que podia ser adotado no 12º ano, por hipótese, para se trabalhar realmente a leitura do texto com os alunos em plena sala de aula e não haver esse ensino que é baseado numa leitura que já foi feita por alguém ou por um conjunto de pessoas. Certo. Não, isso é extremamente elucidativo, porque chamou-me particular atenção precisamente a parte da leitura enquanto experiência estética. Porque durante os meus tempos de escola, pronto, eu era mais dado à leitura, não era grande cinéfilo, nem grande melómano, e metia-me aquela raivinha que muito facilmente os meus amigos ou colegas de turma fossem a um concerto ou fossem ao cinema
mas ler era aquela atividade que era relegada, pronto, era uma coisa chata. E essa questão da experiência estética e de o fazer em grupo acaba por colocar as coisas em pé de igualdade, porque ler é de facto um ato solitário, mas partilharmos a nossa experiência da leitura com outros, expressarmos como é que ela nos tocou e explicar o que é que o texto evocou em nós, torna-o algo social, embora, convenhamos, embora indiferido. Se vamos a um concerto, vemos a música em direto, se vamos ao cinema, vemos o filme com os amigos, neste caso estaríamos apenas a falar de como foi o filme que vimos ou o concerto ao qual assistimos, mas ainda assim torna a coisa um ato social, e isso realmente acho que tinha tudo para funcionar. Mas será que também depende do tipo de obras que Sim, eu examinamos ia na história, dizer, também na depende escola? do que é que se lê, não é? Sim. As obras escolhidas têm que ser obras que entusiasmem na leitura, não é? Porque tu não podes chegar ao fim de um romance de 300 ou 400 páginas se não estiveres a gostar do que estás a ler, não é? Claro, claro. Aí os alunos lá está, se calhar até agradecem ter que ler apenas as obras sobre a obra do que propriamente a obra, porque a obra não lhes diz nada. Também depende. Mas eu, a experiência que tive a dar aulas de literatura, Sim. Realmente acho que vale a pena experimentar, e se não for com essa obra, então com outra, ou com outra, ou com outra. Quer dizer, nós temos que fazer experiências. Eu pus os meus alunos a lerem um ensaio sobre a cegueira, não eram alunos do 12º, mas eram do primeiro ano da faculdade, portanto estão muito próximos, Sim. tinham quase a mesma idade, e eles adoraram. Porquê? Porque nós passámos o tempo todo a ler e a esmiuçar aquilo que era o sentido que nós achávamos que o texto tinha, e de tal maneira nos entusiasmámos que acabámos por decidir em conjunto, com toda a turma, quais é que seriam as perguntas do teste. O que é que fazia sentido perguntar para que cada um pudesse desenvolver a sua ideia de uma forma mais, enfim, mais estruturada e mais Sim. alongada, mas desenvolver a ideia que foi construindo com base nas discussões que nós fizemos em conjunto nas aulas. E isso era extremamente gratificante, porque os alunos sentiam que estavam ali a construir a leitura do texto e que tinham a oportunidade de expressar o seu ponto de vista. Sim. Não era aquela coisa da opinião superficial, gostei, não gostei, não era o gostar ou não gostar. Para mim, esta obra significa isto porque... E em conjunto definimos os temas centrais da discussão da obra que depois saíam no teste, e portanto todos sabiam quais é que eram as perguntas que iam sair, e havia opções, portanto cada um escolhia aquilo que lhe dizia mais, não é? Com que se identificava mais para poder desenvolver a leitura que tinha feito. E foram experiências mesmo muito, muito gratificantes para todos, para mim e para eles. Muito interessante. Tu achas até que ponto é que achas que, se esse método fosse difundido, teria um real efeito na adesão à leitura pela parte dos jovens? Porque realmente, enfim, há certamente inúmeras causas e motivos e fatores, mas até que ponto é que achas que isso realmente ajudaria a impulsionar o hábito da leitura por gosto da parte da nossa juventude? Eu acho que iria ajudar bastante, e por isso é que escrevi aquela tese, não é? No fundo, a minha tese parte desse pressuposto, de que se as coisas se fizessem dessa forma, estaríamos a fazer muito mais pelo desenvolvimento do gosto da leitura nos jovens. Muito mais do que estamos a fazer assim não estamos a desenvolver o gosto pela leitura. Certo. Se há jovens que saem do 12º e gostam de ler, é por outros motivos. Ou porque tiveram um professor excepcional, não é? Também acontece. Algumas pessoas dizem, não, mas o meu professor lia realmente os textos connosco e discutíamos os textos e as aulas eram muito interessantes. Isso também acontece, não é? Eu próprio também tive professores que me inspiraram bastante. É uma sorte, porque o sistema não favorece isso. Pois. São exceções. Porque o próprio sistema, o que favorece, por exemplo, na avaliação, é que as pessoas desbobinem todas o mesmo. Exatamente. Não há respostas pessoais. Exato. As respostas têm que ser todas iguais, é tudo padronizado. Ora, não é isso que se deve fazer à literatura. Eu acho que isso é uma injustiça muito grande para com os autores e para com os textos. Exatamente. Tu tiveste a ocasião de apurar até que ponto é que
a escolha do livro em questão influenciava o quanto os alunos desfrutavam desse tipo da experiência de leitura nesses moldes, ou desde que pudessem ter a abordagem que tu especificasses, isso havia sempre algo que eles pudessem desfrutar e a experiência para eles nunca era desagradável. Se calhar havia diferença. Eu acho que havia livros houve livros que gostaram mais do que outros. Mas sim, fui eu que os escolhi, não é? Mas acho que sim, por exemplo, o ensaio sobre a cegueira acho que deixou uma marca mais profunda nos alunos do que outros livros, mas eu acho que a abordagem também ajudou a que gostassem mais do livro do que se não tivesse sido assim. Claro. Porque eu já tive a ocasião de ver, o PNL realmente tem um catálogo bastante extenso, e mesmo tendo em conta que o critério e a última decisão está sempre do lado do professor. Eu durante muitos anos estive otimista, que achava que sim senhor, que aquilo era uma ainda acho que é uma ótima iniciativa e esperava ver resultados mais evidentes e expressivos. Embora mesmo assim também visse lá escolhas como Crime e Castigo, que por muito que eu goste do livro, não vejo de que forma é que seja adequado para os leitores daquela idade. Mas o que é que achas que estará a falhar? É a não difusão generalizada dessa metodologia que tu preconizas? É o facto de muitos professores ainda se aterem às escolhas antigas e aos livros arquetípicos que se espera que os alunos devam ler naquela idade e no ponto final parágrafo? O que é que achas que ainda está aí a falhar? Acho que há muitas razões para que os jovens não leiam muito, ou leiam poucos autores portugueses, ou façam poucas leituras de qualidade, ou leiam poucos clássicos, não é? É um bocadinho de tudo. Daquilo que tu disseste, eu acho que faz todo o sentido, não é? São razões muito prováveis para que não haja mais... não se desenvolva mais o gosto pela leitura na escola. Certo. Mas se calhar também, pronto, há aquele argumento das tecnologias que também distraem muito, Obviamente. os ecrãs, porque realmente são muito apelativos, não é? Tudo aquilo que são as formas de entretenimento e de obtenção de informação, etc., as redes sociais, tudo aquilo que nos vem pelos ecrãs é muito viciante, é muito atraente e é natural que as pessoas tenham menos disponibilidade para a leitura porque a leitura dá muito trabalho. Pois. E mesmo aquilo que leem nos ecrãs não há de ser durante muito tempo, não é? Está provado cientificamente, aliás, que a leitura de textos feita em ecrãs é muito mais superficial do que a leitura de textos feita em papel. Não é? O papel faz com que nós prestemos mais atenção e que nos concentremos mais na leitura do que o ecrã. Nós temos tendência para ler superficialmente quando estamos a ler um ecrã. E por isso, se as pessoas não pegam em livros e não passam algum tempo dos seus dias ou das suas semanas a ler, eu acho que isso é por um número variadíssimo de razões, mas provavelmente também é por causa do sortilégio dos ecrãs, porque realmente os ecrãs... e não são só os jovens, atenção, porque eu vejo muitos adultos completamente viciados nos ecrãs. Claro. Não acho nada que seja uma coisa da juventude. E conheço muitos jovens que adoram ler livros em papel, impressos. Há de tudo. Mas as pessoas eu acho que têm pouca paciência para ler, porque ler dá realmente muito trabalho. Ler um romance é um trabalho de muitas horas. E se calhar também não se entusiasmam mais, porque não leem as coisas certas. Quer dizer, não leem aquilo que poderia fazer o clique, não é? Sim, é esse, acho que é o ponto principal. Não nos apaixonamos por toda a gente, para nos Claro. apaixonarmos tem de haver um clique. E eu às vezes faço essa comparação dos livros não com pessoas que despertam uma paixão amorosa, mas com os amigos. Não é? Nós não nos damos com toda a gente, não somos amigos de toda a gente. Até para uma relação de amizade também tem de haver um clique. E portanto os livros são como os amigos. Nós não sentimos empatia por toda a gente.
E, portanto, eu acho que os leitores devem ter a preocupação de diversificar as suas tentativas de leitura. Se não gostam deste autor ou deste tipo de livro, experimentem outros, vão abrindo livros, vão vendo e larguem quando não estão a gostar. Não insistam, não vale a pena. Tentem encontrar alguma coisa que os entusiasme e que lhes faça vontade de continuar a ler e não quererem parar. E aí, se calhar, vão começar a descobrir o prazer da leitura e já não vão achar que dá tanto trabalho ou que podiam estar a fazer outra coisa naquele tempo. É uma questão de entusiasmo. Eu acho que o entusiasmo é muito importante. E cada um há de se entusiasmar por um tipo de livro diferente. Não vale a pena nós estarmos a aconselhar às vezes, porque um livro que eu adorei, se calhar tu não vais achar nada interessante. Portanto, tem que ser a própria pessoa a experimentar. Subscrevo inteiramente e com a tua permissão vou usar essa dos amigos, no futuro. Essa é muito boa, da próxima vez que for a uma escola. A minha vontade era fazer um episódio inteiro só à volta desta temática. Há muito a dizer e é algo que eu realmente acho que deve ser discutido e abordado, mas infelizmente já estamos há demasiado tempo a falar de coisas sérias, portanto está na altura da brincadeira e do momento que todos os entrevistados mais temem quando vem a este canal, que é o momento em que eu os confronto com palavras tapafúrdias, não para tentar fazer passar a ideia que eu sou mais esperto que outros, não é nada disso, isto faz parte da rubrica do meu blog também, chamada RC Palavras, em que eu faço reanimação cardiopulmonar figurativa a palavras do português que estão aqui em desuso, ou são pouco conhecidas, ou até só porque lhes faz piada. Então o meu desafio, como os outros entrevistados, vou apresentar-te umas 3, quer tu as conheças, quer não, esperemos que não, porque assim isto não tem menos piada. A ideia é que tu faças uma frase com elas, imaginas o que é que elas significam e faças uma frase com elas. Como sempre, não há respostas erradas, só há respostas divertidas. Por isso, e para conste, a minha escolha de hoje diz respeito ao pequeno colóquio que nós tivemos antes da entrevista agendada de hoje, em que tu me disseste que realmente a fantasia não é bem a tua praia. Então, só para chatear, escolhi palavras a remeter para o fantástico. E então, começando, vou escrever aqui na janela ao lado para tu também poderes ler a palavra em questão. E então, a palavra de hoje é abascanto. Ai, meu Deus. Abascanto. Que frase é que tu farias com ela? É um substantivo, se ajudar. Eu acho que às vezes dou pistas a mais, mas é um substantivo. Sim, eu achei que devia ser, mas... Bem, então uma frase. Vai ser completamente disparatada, como é óbvio. É o que se quer, é o que se quer. Provei um licor de abascante fantástico. Isso, em boa verdade, até poderia funcionar, porque Sério? abascante é algo que protege de malefícios ou que os repele. Portanto, podia ser uma proteção, uma opção de proteção contra o mal, uma opção mágica. Ah, Algo que que funciona nesse engraçado. sentido. É um substantivo, não é um adjetivo. É um nome. É um nome, sim. Não é um adjetivo. É um abascante que protege de malefícios. Protege de malefícios ou repele-os. Então é uma espécie de amuleto? Por assim dizer, sim, sim. Ok. Poder-se já dizer. Boa. É uma palavra engraçada. Próximo. A segunda. Acho que nunca a usei nos meus livros. Mas a segunda palavra de hoje é flamívolo. Ai, meu Deus. Posso pôr no feminino? Sim. É um adjetivo? Sim. Ok. Então... O dragão lançou um sopro flamívolo. Atingiu o guerreiro. Flamívolo é que voa lançando chamas. Portanto, obviamente que se remete a um dragão. Portanto, sim. Eu pensei flama em latim é chama. Exatamente, Portanto, exatamente. essa. Portanto, podes dizer que acertaste. Então, estou a ver que já no episódio anterior, a minha entrevistada também adivinhou uma palavra. Portanto, estou a claudicar aqui. Mas pronto, não há... A última é mais divertida, não é? Vamos lá. Pelo menos soa mais divertida. E daí,
comparando com Flamível. Enfim, não, a última é a tua preferida, assim é que é. Sim, sim. A professora fez o trabalho de casa, pelo que vejo. Eu fiz o trabalho de casa, certo. Fiz. Então, a terceira palavra é herbolária. Pode ser muita coisa, de facto. Muita coisa relacionada com aquilo que dá a entender. O que é uma herbolária? A bruxa consultou a sua herbolária para decidir o que havia de pôr na poção. Quase. Porque a herbolária é precisamente a mulher que faz venenos ou feitiços com ervas. Portanto, realmente está lá Eu pensava que a herbolária era uma espécie de conjunto de informações Pois. Eu confundi com o herbário, basicamente. Sim. Também foi a primeira coisa em que pensei quando primeiro vi a palavra. Sim, mas não, então esta não podia ser, porque a bruxa consultou a herbolária e a bruxa é uma herbolária. Ou consultou outra bruxa na volta. Está bem. Uma bruxa mais... Exato, no fundo funciona. Sim. Uma bruxa mais entendida. Pronto. Duas em três, estou... Vou ter de me esforçar mais para a próxima entrevistada. Isto assim. Não, mas é o que se quer. Aquilo que eu penso, vais mesmo ter que te esforçar muito para descobrir uma palavra que ele não conheça. Não vou dizer quem é já. Não vamos dizer quem mas é. E todo o caso é como disse, a ideia é realmente difundir as palavras, não mostrar quem é mais perto do que quem. Portanto, ainda fico satisfeito. Sara, como eu disse, teria todo o gosto e prazer e até faria ponto de honra de continuar esta entrevista e falar de muitas mais coisas e expandir aquilo que abordámos, mas infelizmente o tempo também, a paciência do espectador também não queremos abusar dela. E, portanto, o que é que podemos esperar da Sara de Almeida Leite no futuro? O que é que nos vais trazer agora no futuro próximo ou a médio prazo? Olha, as coisas agora estão tão estranhas e confusas e difíceis que eu acho que ninguém pode saber o que é que vai ser o dia da manhã, não é? Está tudo muito complicado. Porque eu posso dizer-te que estou a fazer uma coleção nova e que vai sair no mês tal do ano 2021. Certo. Mas eu não sei se isso vai mesmo acontecer, eu espero que sim. Eu estou a preparar um novo conjunto de livros, uma coleção completamente diferente daquilo que estava a fazer até aqui, em termos de ficção, que era o mundo da Inês. Sim. Portanto, algo um bocadinho mais surpreendente, espero eu, mas não sei, agora só espero ter imaginação e tempo suficiente para conseguir acabar e depois também que a editora tenha condições para publicar, não é? Porque depende um bocadinho da conjuntura. Certo. Mas é a ideia, pelo menos. Sim. Digo isto porque um dos livros da minha coleção ia sair precisamente na altura em que começou a pandemia e depois não saiu, não é? Portanto, sabemos lá nós. Foi por isso que eu disse 8 livros e depois tu corrigiste para 9? Não, esse nono livro foi publicado? Eu já escrevi 9, mas o nono livro foi agora para a ilustradora. Então isso, eu pensei que tivesse feito uma borrada. Não, o livro que demorou muito mais a sair foi o 7. Ok. O 7 devia ter saído em março e só saiu para aí em junho. Assim. Ok, então foi isso. Portanto, olha, não sei, esperemos que no primeiro trimestre do próximo ano já haja uma coleção nova da minha autoria, com umas ilustrações fantásticas que eu não vou dizer de quem são, mas eu estou desejosa de acabar de escrever os livros para a coleção sair mais por causa das ilustrações do que pelo conteúdo pelo texto. Ficamos à espera então. Eu vou colocar as informações relevantes aqui na descrição do vídeo, mas além de tirarem a tua cadeira, como é que os nossos espectadores podem acompanhar o teu percurso e as tuas próximas aventuras? Onde é que eles podem acompanhar-te? Relativamente à coleção Mundo da Inês, existe uma página no Facebook que é replicada no Instagram, mas eu só coloco conteúdos no Facebook. E em relação a tudo o resto, pois olha, não sei, eu tenho coisas espalhadas por aí, eu até tenho um canal no YouTube e não sabia, portanto é uma questão de procurar que é onde me encontrar.
mas eu também, enfim, também sou responsável por uma pós-graduação que é a Arte de Contar Histórias, na qual leciono uma disciplina e que é um curso muito interessante. Portanto, se quiserem saber informações sobre isso, é uma questão de contactarem o ISEC Lisboa, que é o meu local de trabalho e onde eu coordeno e leciono essa pós-graduação, que é uma experiência que eu recomendo vivamente, porque é muito interessante a nível pessoal. Acho que é muito enriquecedor. Eu própria estou a frequentar como aluna. Fica a recomendação dada então. Sara, foi um prazer. Obrigado por esta Obrigada. conversa. Bem, até à próxima. De resto, foi este o nosso episódio de Literatura Nacional. Espero que tenha sido tão elucidativo e informativo para vocês como também foi para mim. E até uma próxima. Fiquem bem. Boas leituras.